aqui com a Sandra Guiar. Bom, hoje eu tô toda trabalhada aqui no turbante, né? Porque a gente tá aqui com uma super especial psicóloga, astróloga e amiga querida, Sandra, super bem-vinda. E a gente já começou assim super à vontade, né? A gente bebe um cafezinho, do cafezinho vai evoluindo a conversa, a gente passa por uma aguinha pra dar uma equilibrada e vamos requebrar mesmo com vinho? Cheers. Welcome, my dear. Thank you very much. A Sandra Guiar é mais uma brasileira de sucesso aqui na Flórida. Vocês sabem que eu comecei esse projeto dos brasileiros de sucesso aqui da Flórida. Eu já entrevistei um pessoal e agora chegou a Sandra. E faz tempo que eu queria ter esse bate-papo com você. Que ótimo. A Sandra tem um super conteúdo, assim, amplo. Conversar com ela, a gente passa horas, dias conversando e nunca acaba, porque ela, assim, é super culta, é uma menina, assim, especial. From Rio de Janeiro, Brasil. E ela sabe, assim, tudo de astrologia. Planetas, tudo. Depois eu vou passar pra vocês o Facebook da Sandra pra vocês seguirem, que vocês vão amar. Mas hoje Sandrinha, tudo bem, amada? Eu falo demais, mas eu quero introduzir um assunto que as meninas sempre me perguntam. Ai, Alexia, como eu tenho um namorado, um marido, um cara que eu quero ficar, como ele... Aí eu pergunto assim, mas que signo ele é? Aí a menina fala, ele é de Taurino. Eu falo, uau, Taurino. Eu falei assim, bom, o Taurino normalmente ele é romântico, ele tem, né, uma pegada boa, porque eu adoro astrologia, sempre procurei entender cada pessoa, né, independente de ser homem ou mulher, cada pessoa dentro do signo. Ajuda muito, né? A gente Ajuda consegue muito. a lidar com isso. Mas eu não sou expert no assunto. Então eu trouxe a Sandrinha, ela é expert no assunto. Então vamos começar? Vamos lá. Vamos. Como é o homem dentro de cada signo? Vamos começar então pela cabeça, o top, que é o ariano. Como se relacionar com o ariano? Como eu posso conquistar um homem de Áries? Então, eu acho que uma coisa importante que a gente estava conversando antes de começar a gravação é que a astrologia, eu trabalho sob a perspectiva da astrologia evolutiva, né? E a astrologia evolutiva, ela traz uma pirâmide como referencial. A base da pirâmide, geralmente você vai achar os tipos psicológicos dos signos mais mundanos, assim, é quando eles ainda estão no primeiro estágio de evolução. Então, se eu for falar de um ariano, eu vou ter que falar dele em 3 estágios. Vamos né? lá, estágio mais baixo da pirâmide. Como que é o ariano mais baixo? Mais ele baixo é no sentido, impulsivo. Ele é impulsivo, ele age sem pensar, ele tem aquela gana pela conquista, mas ele também não tem interesse em manter a conquista, né? Então muitas vezes a mulher se apaixona por um tipo de fogo, do Áries, que é signo de fogo, né? O primeiro signo do zodíaco é o Áries, então ele traz aquela carga de iniciativa. Sabe, é a pessoa que te olha numa festa e fala, ela vai ser minha, e vai atrás até conquistar. Ele é caçador. Totalmente caçador. Ele tem a gana da conquista, porque ele é regido por Marte. E o Marte é o planeta da ação. Como conquistar um ariano nesse level? Então, nesse level, você tem que primeiro querer correr um risco. Né? Porque entrar numa relação com a ariano é sempre um risco, principalmente quando ele está nesse plano mais abaixo, mais mundano, como a gente falou, né? Então o que vai acontecer com o ariano? Ele vai se sentir atraído por aquele tipo de mulher que vai ceder em algum momento a testosterona dele, né? Ele é o caçador, ele é aquele que vai atrás, ele tem o fogo. Então ele precisa também que uma mulher dê um espaço para ele exercer essa masculinidade dele. Então não pode ser uma mulher que naquela carência afetiva enorme naquele momento com esse ariano mais pegador, porque ela pode dar com os burros na água, é isso? Completamente, assim, se envolver com o ariano sem estar avisada, né? Porque ele entra muito galante, né? Ele entra muito interessado, muito interessado. E ele tem as técnicas de conquista, ele é muito intenso, ele chega junto, ele quer mostrar força, ele quer mostrar virilidade, e ele tem essa virilidade, principalmente quando ele está no plano mais material.
Você vai encontrar um ariano que tem músculos, que valoriza os músculos, que valoriza muito a forma com que ele chega até você. Ele geralmente chega perto do teu corpo, ele invade um pouco o teu espaço físico. Indo pro nível médio, como que eu chego? Como que é um ariano já um nível mais assim, meio evoluído? É o ariano estratégico, né? Ele te mapeia antes, ele começa... Porque o ariano, esse mais mundano, ele não tem a preocupação de desenvolver uma técnica de conquista, né? Ele vai em cima e muitas vezes ele é invasivo. Agora, quando você tem um ariano já na base central, na parte central da pirâmide, que já é um estado evolutivo um pouco maior, Alexia, você encontra um homem com uma estratégia. Ele tem uma estratégia de conquista, ele vai te mapear minimamente. Entendi. Né? E vai pensar assim, o que ela quer, e aí nessa do que ela quer, ele vai ver se ele se encaixa naquilo se você se encaixa naquilo que ele quer também. Então o que uma mulher tem que fazer? Ela tem que entender primeiro quem é esse homem que está approaching her, quem é esse homem que está chegando no campo físico, no espaço físico dela, né? E o ariano geralmente ele tem uma característica muito direta, então você rapidamente entende que ali você tem que ter uma certa você tem que ter uma certa cautela de lidar com o ariano, porque se você se entrega, ele se desinteressa de você rapidinho. Então a dica, peraí, para tudo, para. Se desinteressa muito rápido. Vamos lá, esses pontos importantes. Meninas, ariano, segura a onda, não se joga de vez, porque não vai dar certo. Ele vai conquistar você e depois, no dia seguinte, não tem mensagem, não vai ligar de novo, nem mandar flores. Espera. Então, assim, com o ariano, não sai com ele logo de cara. É isso a dica? Ele até manda flores se você não abrir tudo de vez, porque enquanto ele não... Ou seja, como se diz em espanhol, não vai de cara, porque pode dar errado. Mantém um certo mistério. Ótimo, então o ariano tem que ter um mistério. Tem. E aquele ariano mais assim, tipo, evoluído? Como lidar com o ariano mais evoluído? São deliciosos, são. Então, tá vendo? São deliciosos. Mas como porque descobrir esse nível? Como é que eu encontro um ariano e vejo, mas ele tá com... Como que eu vejo o nível dele? Pelo jeito que ele se comporta? Bom, pelo mapa astral fica bem mais fácil você entender quem é esse ariano evoluído, Mas tá? no primeiro momento, eu acabei de conhecer numa festa, no dia seguinte eu já peguei meu telefone, e aí eu fiquei sabendo que ele é de Áries, ouvi essa entrevista que a gente está dando, mas então qual que é a dica? Como que eu percebo esse nível nele? Se ele é mais material, se ele está num nível médio ou se ele está mais evoluído? Como pegar? Olha, você que é inteligente também é vivida, você sabe que o ariano sempre se mostra, né? Ele mais cedo, mais tarde, ele vai se mostrar, ele vai querer falar sobre as coisas dele, ele vai querer esse espaço para mostrar o que ele conquistou, o que ele fez, e às vezes quando ele tá mais no mundano, ele vai falar mais das coisas que ele fez e ele quer se mostrar muito. Já no nível mais intelectual, ele já vai querer mostrar uma certa força para você, mas ele traz uma intelectualidade, ele traz informações interessantes. Quando ele está no nível espiritual, ele é um líder. Ele é um líder nato, ele é aquela pessoa que você sente que entra numa festa e tem alguma coisa interessante para falar, ele não está ali só para se mostrar, né? Ele entra em Áries, que eu acho que é muito interessante também, é que ele geralmente é um homem que tem um calor físico maior do que os outros. Do zodíaco, ele é Você fala assim, a parte sexual? Não, eu tô falando... eu falo... Ela ficou séria. Não, joguei. Isso também, porque todo homem de fogo tem essa coisa muito intensa, né? Tipo assim... Intensa, sim. Ele me abre, me desarruma, me chama de gaveta, me joga na parede, me chama de lagartixa. Ai, adoro. Tem que rir. É uma coisa meio assim. Pra quem gosta de uma coisa intensa, assim, atlética, né? Já que você entrou aquela maratona. Assim, tem que bom ter pra perder fôlego. calorias, né? Tem que ter fôlego.
Tem que É ter bom pra perder fôlego. calorias. A gente Tem fala que ter nessas coisas, tipo, fôlego. até o calor. Vamos andar pra Isso. touro, vai. Conta de touro. Mas só assim, ah. no Ares, percebe a temperatura corpórea do homem. Mesmo, você já sabe. Ele tem uma Ele coisa tem um calor, né? Tem. Tipo um calor humano, quando for outra Tem. coisa. Tem. Hot, né? Very much. O homem de Quero touro. saber o taurino. Ai, olha, os taurinos, eles são pessoas assim extremamente sensuais. O homem ele já é mais dengoso, ele já é mais lânguido, ele tem aquela coisa assim mais de te olhar e te deixar com muita vontade e não se oferecer tanto a princípio. Ele te mapeia mais, ele quer saber se você é uma pessoa com valores mais sólidos, ele quer saber se você vai ser um bom asset, se você vai ser uma boa conquista, se você tem um valor a mais do que apenas o calor físico. Ele é romântico? Ele tem Vênus, né? Muito. Ele é regido por Vênus. Então, Como o taurino, conquista o taurino, ele é romântico. Ele traz flores para você. Ele abre um bom vinho. Bom. Ele precisa que você mostre que você está interessada em ter uma relação sexual com ele profunda, porque geralmente os taurinos são excelentes amantes. Aí, né? ó, para tudo, para. Se você tá procurando aquele amor, aquela pegada mais forte, eles são terra também, tem elemento terra, não é Elemento isso? terra, Tem elemento terra exatamente. normalmente ele é mais pé no chão? Isso, Te dá mais elemento segurança? terra e o dinamismo, a dinâmica deles é fixa, Aí, tá? ó, vendo? Já te dá um Taurino- pouco mais de segurança. Possessivos, Ui, você também passa a ser uma posse dele. Agora, o que eu acho importante a gente lembrar, Alexia, é que o Mercúrio e a Vênus são dois outros planetas que compõem essa coisa astrológica da gente entender a característica da personalidade do homem, da mulher, né, ou de qualquer pessoa. E a Vênus e o Mercúrio, eles nunca se afastam muito do próprio signo da pessoa, porque o signo da pessoa é determinado pelo Sol, né? Eu sou pisciana, meu Sol está em Peixes. Eu sou Sagitário, o meu tá em Em Sagitário. 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 Isso. E a Vênus, ela só pode estar no mesmo signo da pessoa, no signo da frente ou no signo de trás. Tá? Seria, por exemplo, pra mim, Escorpião e depois o Capricórnio. E pra mim seria a Vênus em Áries ou então a Vênus em Aquário. Entendi. E o Mercúrio, a mesma coisa. Mas isso, o que isso Isso quer dizer que se você pode ter um taurino, por exemplo, com uma Vênus em Áries, então ele vai ser possessivo, mas ao mesmo tempo ele vai deixar você à se vontade. expressar. Entendeu? Entendi. Então isso é que é importante. Ele pode ser um taurino com Mercúrio, que é o planeta que rege a mente, em touro. Então ele vai ser teimosíssimo. Gente, eu não conheço. Na olha, hora que ele falar alguma coisa pra você, é melhor que você obedeça ou então largue e arruma outro. olha, eu não conheço um taurino que te deixa à vontade, que não é possessivo e que ainda, que mais, que não seja teimoso. Ai, ó, taurino, amigas acho ótimo, mas homens, ai, dá uma doída, né? Eles são assim, muito, tá errado, pelo menos o que eu conheci de gente assim, tá errado, mas ele continua batendo na tecla, eu tô errado, eu não abro mão de tá errado, não é assim? Ele pode ser assim, às vezes. Já aceitaram? Não, claro que Tem os tem. evoluídos. Claro porque que tem o Freud, todo por trabalhado na exemplo. cabala, que daí vai te dizer, ok, eu aceito que tô errado. Mas você vai anos, né? 20, 30 reencarnações pra chegar nesse nível. Por ele ser ele é o primeiro signo do elemento terra, né? Então, por ele ser o primeiro signo do elemento terra, ele vai estar, ele inaugura a jornada no elemento terra. Ele é um bom pai? Ele é um ótimo pai. Bom Se chefe de família. ele tá presente, Quer saber, né? Sim, porque eu acho que o interessante a gente pensar é que como o touro tem essa durabilidade da terra, ele vai fazer com que as coisas tenham uma preservação maior. Então ele não está interessado como o Áries tá? De te conquistar. Ele está interessado em saber se ele for te conquistar realmente para ficar contigo, ele tá sério. E o casamento tá na lista dele de alguma coisa e você passa a ser propriedade privada dele. Ai, não, né, gente? Mas tá ok, tem gente que gosta. Eu quero saber do Mas próximo olha,